Oi, gente! Esse é o ArchiCast número 223. Meu nome é Adilson e hoje a gente faz o nosso episódio tradicional do ganhador do Prêmio Pritzker. Conhecido por sua arquitetura inovadora e compromisso social, esse arquiteto, segundo o júri, tem deixado uma marca distintiva no cenário arquitetônico contemporâneo, elogiado por seu engajamento comunitário e esforços em projetos de reconstrução após desastres naturais. Sua postura reflete na criação de espaços acessíveis e socialmente impactantes. E, novamente, a gente discute os caminhos da premiação. A gente ainda sabe qual o caminho que o Prêmio Pritzker tem tomado? E, na verdade, isso importa? Então, hoje a gente vai falar do arquiteto ganhador do Pritzker de 2024, Riken Yamamoto. Bom, e a gente está aqui com o nosso time para discutir o Pritzker aqui. Deixa eu chamar aqui o Bruno Sarmento. E aí, Bruno, tudo bom? Preparado para falar do Riken Yamamoto esse ano? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui novamente com esse timaço, dividir esse debate aqui com o Caio mais uma vez, também é um prazer, e vai ser um bate-papo bem bacana, com certeza. Bom, Bruno já falou, deu spoiler, tá aqui o Caio. E aí, Caio, tudo bom? Como é que você tá? Boa noite, galera. Tudo certo? Vamos que vamos descobrir um pouco mais sobre esse cidadão aí. Isso aí, para conversar com os dois, estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo beleza, obrigado Bruno e Caio pela presença. Vamos aí aprender um pouco mais sobre o Riken Yamamoto e falar um pouquinho de algumas polêmicas que rondaram também a divulgação aí do resultado. Bom, vou fazer uma coisa aqui que a gente não costuma fazer nos vídeos do YouTube e a gente sempre esquece, mas vou pedir para vocês que estão vendo a gente por aqui para dar o like no vídeo, para que esse vídeo seja visto para mais pessoas e também segue a gente por aqui também, que tem muito conteúdo sobre arquitetura e urbanismo. Bom, Bruno, a gente podia começar a falar do prêmio para falar do ganhador, né, o Riken Yamamoto. Você pode começar, a gente continua depois de você. Vamos lá. Bom, como costuma acontecer, né, a gente às vezes é surpreendido e tem sido bastante surpreendido com os Pritzkers, né? E esse, eu confesso que para mim não foi diferente. Um arquiteto que até então eu não conhecia, então vou confessar a minha ignorância. E claro que quando a gente se depara com essa oportunidade, né, de estudar e de conhecer, a gente vai mais e mais buscando informações e aquilo vai nos seduzindo aí. Mas eu gostaria de começar chamando a atenção como que com esse prêmio o Japão se destaca na história do Pritzker, né, com um número bem expressivo de laureados, mais um japonês, e especialmente numa história mais recente, né? Se a gente pega uma história do Pritzker, o número de japoneses premiados, laureados mais recentemente, é bem expressivo. A gente pode falar 8, se a gente considerar a Kazuo Sejima e o Ryo Nishizawa, né, como uma dupla, né, e aí um escritório só, ou então 9 se separarmos os dois. E aí, com 9, sem dúvida, vai ser motivo de atenção, porque vai ser o país com o maior número de laureados até hoje, superando os Estados Unidos com 8 prêmios. Então, antes de detalhar um pouquinho mais e a gente falar um pouquinho mais sobre ele, eu gostaria de chamar a atenção disso, né? É um motivo para a gente prestar muita atenção na arquitetura japonesa, e a gente vem debatendo as causas dos prêmios, né? Os porquês e até a provocação que você colocou no começo, né? Essa nossa tentativa de desvendar os caminhos, né? E nem sempre eles são tão óbvios para a gente, né? E o Riken Yamamoto, como eu disse, para mim foi uma surpresa e um destaque muito grande dado a um perfil do trabalho dele, uma característica do trabalho dele, que é uma preocupação com a comunidade, né? Não vou me estender muito mais no detalhamento nesse momento, mas a gente está falando aí de um arquiteto que tem uma formação, né, na segunda metade do século XX, tem uma atuação ali que vai ganhando corpo mais no final do século XX e num contexto onde boa parte das suas obras estão localizadas no Japão, apesar de projetos mais distribuídos em outros lugares, em outros países também, mais recentemente. Então, é um arquiteto que tem, sem dúvida, um impacto local e internacional, mas cujo trabalho está muito ligado a essa cultura japonesa, né? O Pritzker fala, inclusive, de uma relação internacional, de um interesse internacional. Ele buscou referências e buscou aprender com o mundo inteiro, mas tem uma atuação muito ligada ali a essa realidade japonesa, e aí a gente vai chegar nessa ideia da comunidade muito em função disso. Tá? Não vou me estender demais aqui no detalhamento, a gente volta para ele na sequência, e aí eu vou complementando as informações aí. Caio, você conhecia o Riken Yamamoto antes dele ganhar o Pritzker? Vou tomar a liberdade de dizer que eu, como todos os que eu conheço, não. E depois que você pesquisou, eu quero saber o impacto que você teve
ao pesquisar o Riken Yamamoto e sabendo disso tudo, assim? Olha, até estava falando antes da gente gravar que eu vim com a camiseta, porque no último que a gente fez do cast eu vim de camiseta e o Adilson falou que eu era o aluno do fundo que decorou a lição. Nada disso, eu não falei isso não, mas tudo bem. Até dando um passo um pouco para trás, assim, e eu não sei se a palavra é polêmica ou é uma mudança de foco, mas eu vejo de uma forma muito clara uma preocupação de alguns membros do júri para, primeiro, não premiar as pessoas que estão em evidência. E isso eu vejo que é uma guinada muito grande com a tradição do prêmio. Até certo ponto, sendo um prêmio que laureia a produção vitalícia de um arquiteto, né? Ou seja, não é uma obra, não é um prêmio de uma obra, é um prêmio de uma carreira. Tendencialmente ou tradicionalmente a gente tinha acesso às pessoas que mais estavam na berlinda ou nas capas ou que fazia as grandes falas e etc. E eu vou até pegar um dos links que a gente utilizou como base para a pauta. Eu acho que é a matéria do ArcDaily que fala os prêmios internacionais que ele ganhou. Então, tendencialmente, quem ganha o Pritzker é alguém que já ganhou o Miss Crown Hall, é alguém que já ganhou o prêmio do RIBA, né, Royal Institute of British Architects, do AIA e coisas do tipo, que já teve um pavilhão ou foi curador da Biennale e coisas nessa escala. E vendo, inclusive, os prêmios que o Riken Yamamoto ganhou, de forma alguma dizendo que eles não são na mesma escala, mas com certeza não são tão conhecidos quanto, tá? Então, me pareceu, e até brinquei com a Adilson hoje de manhã, a gente estava trocando algumas mensagens, me pareceu ser um prêmio cult, assim, sabe? Só para os que conhecem. Enfim, fiquei curioso com essa postura do júri. Mas deixa eu contar uma fofoca. Você está falando que é igual uma revelação, mas com a gente foi assim, né, professor Adilson? Eu estava numa sala, o professor Adilson estava na outra, deu um intervalinho, a gente se encontrou ali no meio do caminho para falar, você viu quem foi? Riken Yamamoto. Um olhando para a cara do outro. Quem? Sim. Até fez uma outra brincadeira, que a gente sempre, quando vai falar do Pritzker, a gente vai procurar saber se o Montaner falou do arquiteto. E ele não cita, o Montaner não cita, pelo menos nos livros que eu tenho aqui dele, o Riken Yamamoto. E Rafa, como é que foi para você? Pois é, para mim também foi uma surpresa. Eu não conhecia, assim que eu vi o resultado, né? Aí a gente falou, vamos fazer uma postagem de uma imagem, uma referência. Eu fui vendo umas imagens de projeto e algumas, eu já tinha visto algumas das imagens, sobretudo aquele conjunto que foi projetado lá para depois um conjunto residencial, eu esqueci o nome dele, daqui a pouquinho eu lembro, deve estar na sua lista aí. Eu me lembro já ter visto imagens desse projeto, mas eu não associava ao arquiteto, né? Esse é o Panguio, né? Não sei como é que fala. Conjunto Habitacional de Panguio. Eu já tinha visto imagens em algumas publicações, mas não associava o nome, né? E assim, por ele também ter ele não tem uma filiação estética muito forte, né? Então, assim, são projetos muito variados, assim, então, de fato, eu desconhecia e fui pesquisar mesmo para a gente poder gravar. Então, assim, estou aqui para escutar, sobretudo, as ponderações do Bruno, que já conhece bastante a trajetória do prêmio, e do Caio também, que tem um profundo conhecimento da arquitetura contemporânea, para tentar entender um pouquinho e vocês me ajudarem a compreender, porque de fato esse prêmio foi dado a ele. Mas o Caio já deu umas dicas aí, né? Essa questão de ser quase que um prêmio cult, lado B, né? Tá na hora de fazer o lado B, né? Já foi ano passado, foi Chipperfield, já, né? A galera já sabia que há um tempo estava esperando, então agora a gente vai para lá Balkrishna Doshi, né? Uma coisa desse caminho assim também. Eu estava comentando aqui, né, que eu realmente não conhecia o arquiteto, fui procurar para ver se tinha referências, e claro, a gente tem que fazer, como a gente faz o programa do Pritzker, né, e a gente pesquisa, eu fui ver os vídeos, né, que o Prêmio Pritzker solta, né, do ganhador, enfim, e nesse caso, eu acho que os vídeos foram ótimos, foram bem didáticos, inclusive com o Yamamoto falando nos vídeos,
né? E engraçado que ele fala já com a notícia de que ele vai receber. Então é engraçado. Eu não lembro de outros vídeos terem isso no Pritzker. Agora realmente eu não estou lembrado. Mas ele fala que ficou muito honrado, né, de receber. Um momento muito importante da carreira dele. E aí, com as pesquisas, aí já avançando um pouquinho na nossa fala, ele tem algumas coisas interessantes na vida dele. Primeiro que acho que ele perde o pai muito cedo, o pai era engenheiro, e aí depois, né, ele vai muito cedo para o Japão e encontra, eu acho que ele fala dessa referência do templo Kofukuji, que é em Nara, no Japão, era perto de onde ele morava. Eu acho que a mãe tinha uma loja e ele frequentava esse templo, ficava perto da loja da mãe, pelo menos é o que eu entendi. E é engraçado. Eu vou falar uma coisa um pouco mais polêmica, mas eu não vejo, eu posso estar muito enganado, tá? O Bruno comentou que o arquiteto tem uma arquitetura enraizada na cultura japonesa. Eu tive um pouco de dificuldade de compreender isso na obra dele, tá? Porque, assim, ele fala a primeira referência dele é japonesa, né, do templo e tal, mas eu não busquei, eu acho que até não tem isso no discurso dele, de que ele tem uma aproximação com essa cultura arquitetônica japonesa. Eu acho que há o contato ali de uma arquitetura contemporânea, né, o Toyo Ito, acho que ele trabalhou com o Toyo Ito no Home for All, mas eu não percebo isso tão latente. Não sei se é por conta do discurso dele, enfim, mas é uma coisa que eu queria saber de vocês. Vocês se discordam de mim enfim, ou concordam? O que vocês acham? Bom, essa relação da cultura japonesa é até interessante o seguinte: muito do que há na obra dele a gente vai encontrar em outros arquitetos japoneses. E especialmente quando a gente trata da questão da modularidade e de uma racionalidade, tanto estética quanto construtiva, que quando a gente olha está muito ligado aos sistemas construtivos japoneses, né? O Japão ele tem, na sua lógica dos sistemas construtivos, né, o uso de materiais como a madeira, né, e outros materiais até de uma certa aparente fragilidade, né, as soluções construtivas todas muito leves e tudo montado numa lógica muito racional, né? A gente não vê, né, na arquitetura japonesa aquela maneira, às vezes, de trabalhar que é muito característica nossa, onde a gente vai com emboços e massas regularizando determinadas deficiências construtivas, né? E aí as espessuras da parede vão se adaptando a essas situações. O que a gente vê muito são sistemas quase de montar, né? E com uma leveza muito grande. Então, módulos montados, módulos de piso montados, apoios bem montados, inclusive se destacando, e aí citando uma coisa que é muito tratada, por exemplo, pelo Kengo Kuma, um outro arquiteto, que aí sim, um japonês com uma grande visibilidade internacional hoje, que é trabalhar o sistema de encaixe da madeira, né? E se destacando, inclusive, com construções que resistiram a terremotos, que hoje derrubam construções contemporâneas, mas que às vezes estão lá há séculos, né? Justamente pelas soluções construtivas montadas muito mais do que um sistema de construção semelhante ao nosso. Então, essa modularidade, eu acho que ela está muito presente. E aproximando vários arquitetos, vamos citar um outro Pritzker aqui, a gente pega um pouco do trabalho, às vezes, do Fumiko Maki, né, que também a gente vai encontrar essa lógica dos sistemas mais racionalizados, né? Então, isso eu acho que está presente na arquitetura dele, associando talvez uma cultura oriental e uma cultura japonesa com uma lógica, inclusive, modernista, né, de uma arquitetura moderna, com uma tradição de arquitetura moderna que busca essa eficiência e essa possibilidade, essa reprodutibilidade, em certo sentido, por soluções construtivas mais padronizadas. Agora, isso, como eu disse, a gente vai encontrar na obra de muitos arquitetos japoneses, né? O Kengo Kuma talvez utilize isso de uma forma mais inventiva, mais provocativa, né? E a arquitetura dele, tal como esses outros exemplos, ela tem uma sobriedade, ela é uma arquitetura que a gente pode chamar até de uma arquitetura mais comportada, entre aspas, né? Porque essa modularidade ela se destaca. E em algumas situações ele rompe com isso, criando algo às vezes um pouco mais icônico, um pouco mais emblemático, mas definitivamente eu não vejo essa intenção, essa busca plástica por algo icônico na arquitetura dele. Talvez em alguns projetos mais recentes que a gente visualize em alguma pesquisa, pode ser que a gente perceba alguma coisa começando a aparecer, né? Mas eu diria que é algo mais contemporâneo na obra dele, né? A gente
tem essa padronização melhor. Agora, sem querer me estender demais, uma coisa que é muito forte, muito presente na narrativa dele, e concordo com o Adilson, foi interessante como que os vídeos e as entrevistas pós-prêmio foram muito biográficas, né? Ele falando que comigo aconteceu isso, comigo aconteceu aquilo. Normalmente a gente vê o júri citando. O júri fala o júri fala isso. Na dele é muito em primeira pessoa, é muito biográfico, porque me influenciou isso, me influenciou aquilo, né? E a gente vai ver isso tanto nas entrevistas quanto na própria estrutura do prêmio. Eu acho que ele já sabia, Bruno, que ninguém conhecia ele, então ele tomou a oportunidade para falar aqui que ele... Muito provável, muito provável. Aproveitou a oportunidade para se explicar um pouco mais, né? E ali ele fala muito dessas duas influências, né? O templo, que ele cita como uma primeira impressão da arquitetura, e aí eu entendi de uma maneira muito visceral, de uma maneira muito fenomenológica, né? Onde ele fala de luz, ele cita que o templo era escuro, que ele coloca uma apreciação, me pareceu muito mais da experiência do que da estética ou da tecnologia, de uma experiência mais visceral, assim, de uma experiência mais sensorial. E depois ele cita da vivência dele na casa dele, né, onde ele nasceu, na verdade, na China, né, mas ele é de ascendência, de origem japonesa, e aí vai para o Japão. Ele nasceu em 1945 na China. E aí ele vai para o Japão um pouco mais tarde, tem o falecimento do pai dele, e a mãe dele era farmacêutica. E ele cita a vivência da farmácia com uma situação muito tradicional e que a gente vive, por exemplo, em cidade pequena. Aí falando de experiência pessoal, né, por exemplo, meu avô teve uma venda, né, em uma cidade pequena, e chamava de venda, inclusive, né, e era muito essa lógica. Qual que era a lógica da venda? Minha mãe pequenininha trabalhou no balcão, né, hoje seria trabalho de menor, né, não seria permitido, mas aí na época os filhos frequentavam o balcão da mercearia, da venda, e moravam no fundo. Então a casa ficava atrás, a venda na frente, e aquela vivência, né, de atender, voltar para casa e circular ali, e por ser uma cidade menor, inclusive, a maior parte dos frequentadores são pessoas conhecidas, que frequentam diariamente. E ele cita essa experiência na farmácia da mãe dele, né? Aí tem uma imagem da mãe e dele, e ele cita essa experiência que nessa arquitetura tradicional japonesa, né, que ele chama de machia, né, eu na minha ignorância não conhecia, então estou repetindo como eu recebi, mas num modelo onde a gente tem o comércio na frente e a residência atrás. E o comércio frequentado por outras pessoas se tornando o espaço semipúblico, o espaço onde pessoas externas frequentam o interior, pessoas internas estão frequentando também aquele espaço, mas esse espaço de transição que ele encontra nessa arquitetura tradicional japonesa, desse semipúblico, e que isso vai marcá-lo profundamente. É muito destacado isso por ele e é muito destacado isso pelo júri, né? O júri fala muito e aí vai associar aquela palavrinha, né, que aparece em destaque em toda a narrativa, que é a ideia de comunidade, né, da participação da arquitetura na construção e na interação com a comunidade. Vou até falar uma coisa diferente do Bruno, até para não ser repetitivo, mas eu falei isso nos outros casts que a gente fez sobre o Pritzker, quando alguém, enfim, atinge o ponto mais alto de alguma coisa, ele sempre, ou até isso já vem um pouco antes, tem o mito do início, né? E para mim essa coisa do templo, e eu estou falando isso justamente porque a gente começou falando do templo, essa questão do templo e tudo isso faz parte do mito da história do Riken Yamamoto. Até fazendo uma contextualização histórica que eu acho que é interessante, me chamou muita atenção o fato dele ter nascido em 45. Então, lembrando que o Japão em 1945 era um império e esse império dominava grande parte da Ásia, né? Se eu não me engano, a China fazia parte do Império do Japão até o final da Segunda Guerra Mundial. E ele cita muito que depois da Segunda Guerra Mundial, 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial, foi copiado o modelo de construção europeu de 1920 e 1930.
ou seja, um modelo para uma cultura completamente diferente sendo aplicado para a situação japonesa de reconstrução do pós-guerra. Então, na minha leitura, e é claro que tem tudo isso que o Bruno falou, obviamente, mas eu acho que a experiência dele, estou dizendo prática mesmo de arquitetura, talvez venha vindo desse exemplo muito claro, né? Apartamentos para uma cultura europeia muito mais fechada, sendo aplicada para uma cultura japonesa que até tem muito mais essa questão da aldeia, todo mundo se conhece, todas essas coisas. É claro que eu estou falando das cidades pequenas e não das cidades grandes. Então isso me chamou a atenção. E eu estou falando por mim, mas eu acho que eu estou falando pelos quatro também. Todos nós estamos tateando um pouco a história do Riken Yamamoto, até porque todo mundo está conhecendo ele agora, né? É diferente, por exemplo, que a gente estava falando antes do Kengo Kuma e etc. Que é uma figura, né, conhecida já há décadas, né, várias entrevistas e etc, etc. Num dos vídeos, se eu não me engano, do Prêmio Pritzker, ele cita Mies van der Rohe. E aqui eu tô querendo puxar uma das coisas que me chamou a atenção nesse prêmio, é que o laureado do ano passado, que é Chipperfield, também tem uma relação muito forte com Mies van der Rohe. Então, eu não sei se isso é uma questão de o júri premiar algumas boas práticas que aconteceram no período do modernismo, ou dizendo de uma forma muito mais transparente e direta, para o corpo de jurados do Prêmio Pritzker fazer uma arquitetura espetaculosa é coisa do passado. Ou seja, fazer uma coisa racional, voltada para a comunidade e que não gaste mais do que deveria gastar, mas que é muito bem feita, na visão do corpo de jurados, né, ao premiar essas pessoas, eles estão tentando direcionar o mainstream da arquitetura mundial para esse caminho. Mas me chamou muito a atenção que, exatamente como o Bruno falou, concordo plenamente, a arquitetura dele é uma arquitetura basicamente de subtração, né? O que se vê nas fachadas e tudo isso é trazer ao essencial da estrutura e coisas do tipo. Com exceção de uma ou outra obra, e aqui eu vou dar como maior exceção a obra que foi feita do Círculo na Suíça, que eu acho que é a única obra dele fora do continente asiático, e que, assim, aquilo poderia ter sido um projeto feito por qualquer grande arquiteto suíço. Não estou falando isso de uma forma pejorativa, de forma alguma, mas a arquitetura suíça é uma arquitetura extremamente mínima, né? Ela é focada muito nos detalhes. Então, o que se vê da fachada é basicamente a esquadria e os caixilhos, né? Eu estava revendo o cast que a gente fez no ano passado e eu falei quem que eu achava que foi o corpo de jurados, ou qual foi o argumento do corpo de jurados, né? E eu falei no ano passado que, na minha opinião, o Aravena foi voto vencido na escolha do Chipperfield. Nesse ano, eu acho que o corpo de jurados que teve uma influência muito grande foi o corpo de jurado dos acadêmicos. Então, eu não vou lembrar o nome das pessoas, mas com certeza o Aravena é um deles, porque é um arquiteto que tem uma relação com a academia muito forte, mas também tem a professora de Yale e, se eu não me engano, um professor de Harvard ou outra universidade. Então, eu acredito que essa nomenclatura ou sempre lembrando que o prêmio qualquer cidadão pode, né, candidatar um arquiteto. Então, eu acredito que a forma como ele foi bem visto tem uma relação muito forte com a academia. Eu ia pegar o gancho aí do júri, e interessante o seguinte, que o Japão aparece bem representado, inclusive, no próprio júri, né? Porque a gente tem a Kazuo Sejima, que é laureada e é jurada novamente, né? Ela já vem como jurada novamente, e temos o André, que tem também uma vivência, né, no Japão, e conhece, né, pelo que a gente teve já a oportunidade de conversar e teve o prazer de compartilhar conversas com ele, tem um profundo conhecimento de Japão,
né? Entende de Japão. Então, uma coisa é certa, não foi uma escolha de alguém japonês por pessoas que não têm o conhecimento da realidade japonesa, né? Não estou laureando o japonês porque eu estou olhando de fora, né? Definitivamente dentro do júri tem uma realidade que entende o Japão, né? Então, concordo com o Caio que é uma visão que pesou, sem dúvida, um conhecimento mais acadêmico, né? Não foi um conhecimento que estava hoje tão difundido, se a gente for pensar em termos de imprensa e das principais publicações, né? Tanto é que nós compartilhamos aí compartilhávamos o desconhecimento, né, do Riken Yamamoto. Então, é interessante equilibrar isso, né, vindo após um Chipperfield, que aí é o oposto, né? A gente teve um laureado que, sim, era alguém muito conhecido, com muita visibilidade internacional e que tinha ali uma presença mais marcante até, né, no meio fora só do acadêmico, né? Então é interessante essa análise do jurado e, claro, como todo prêmio, a gente tem que entender ou buscar tentar achar os caminhos dos jurados, mas não deixa de ser importante destacar, já que a gente citou o Aravena, a ideia da agenda, né? Eu acho que a questão da agenda vem tomando, a cada momento, nossas discussões sobre o Pritzker. A gente vinha tratando em muitas ocasiões sobre a expectativa de arquitetos, quem poderia ser, quem poderia não ser, e cada vez mais a gente vem buscando encontrar essa resposta na agenda recorrente do momento, muito mais do que num conjunto da obra, como prêmios que a gente tinha anteriormente, até o que o Caio citou aí no começo da fala dele, onde a gente tinha figuras que tinham uma repercussão e uma expectativa maior, e a gente está migrando muito mais para arquitetos que têm na sua atuação uma clareza de agenda, né? E novamente, eu acho que isso está muito forte. Uma agenda com a preocupação, o que hoje um arquiteto deveria estar preocupado, né? Vou repetir uma coisa que a gente já falou em outros casts, em outras gravações sobre o Pritzker, que é a questão da arte da arquitetura, né? Porque a definição do Pritzker, ela cita a arte da arquitetura. E a interpretação dessa arte, ela muda com o tempo, né? Ora a arte é fazer da maneira mais racional e econômica, ora a arte é fazer da maneira mais impactante visualmente, criando surpresa através de ineditismo, né? E ora a arte é entendida como com o que o arquiteto deve estar preocupado. E eu acho que cada vez mais está migrando para ser com o que o arquiteto deve se preocupar, né? E essa temática da comunidade, ela foi muito destacada, a própria fala do Aravena. O Aravena é o chair, né, dos jurados, né, o presidente do júri. Então, ele escreve destacando muito esse papel, esse protagonismo do arquiteto, não é a palavra que ele usa, mas esse protagonismo do arquiteto em extrapolar o programa, e isso é o que ele usa, né? Ou seja, transformar cada programa. Eu vou fazer uma casa, ou eu vou fazer uma escola, ou eu estou fazendo um grande equipamento, né, como uma biblioteca, mas em todas essas oportunidades, segundo ele, o arquiteto Riken Yamamoto, ele extrapola o pedido, né? Eu estou fazendo uma biblioteca? Sim. Qual é o programa da biblioteca? Tem que ter isso, isso e isso. Mas eu vou extrapolar o pedido criando espaços comunitários, espaços onde a convivência comunitária acontece. E isso com muito destaque numa realidade japonesa. Não sei se eu estou me estendendo aqui, mas só para eu não deixar de falar, outra coisa importante também é a gente calibrar o que é problema para cada realidade, né? Isso também é bem importante entender. Então, a gente sai de uma Aravena com uma realidade latino-americana, né? E problema para uma realidade latino-americana é uma coisa. Passa para um Francisco Herré, por exemplo, numa realidade africana de escassez muito grande de recurso e de uma série de estruturas mínimas ali para se gerar arquitetura. Então, a gente está falando de problemas básicos, né? E a gente chega no Japão, um país que tem um índice de desenvolvimento muito elevado, um índice de qualidade de vida muito elevado, mas que hoje sofre muito com um avanço de uma mudança de hábito, com famílias cada vez menores, né, taxa de natalidade cada vez menor, um isolamento crescente entre as pessoas, porque as pessoas, à medida que o tempo passa e vão se tornando mais velhas, é natural, inclusive, que haja esse crescente distanciamento. E hoje, no Japão, é um problema real a questão da solidão, né? A questão da redução da vivência comunitária, da redução da interação, famílias cada vez menores, né? Então,
isso é um problema para a realidade japonesa. Ele está respondendo a um problema para a realidade japonesa, né? Assim como outros laureados responderam a problemas com, na nossa visão, gravidade maior ou menor, urgência, não vou nem usar o termo gravidade, urgência maior e urgência menor, mas hoje uma urgência na realidade japonesa seria essa possibilidade de ampliar as interações sociais. E aí a arquitetura dele, segundo o júri, ela apresenta essa preocupação em qualquer escala. Eu queria também, andando com a pauta aqui, falar da vivência que ele teve, principalmente das viagens, né, que são muito relatadas, né, como um divisor de águas na carreira dele, principalmente quando ele observa os usos comunitários. Então, as viagens que ele faz, e tem um vídeo que fala muito disso, né, ele faz uma viagem que é das Américas, então ele sai de Los Angeles, deixa eu botar ele sai de Los Angeles, passa pelo México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colômbia e termina no Peru. Isso tudo ele faz de carro, com alguns amigos dele. Professor Adilson, você está espertinho. Você está espertinho. Essa imagem aqui eu não vi em lugar nenhum, rapaz. Você está muito eficiente. Pois é. Ou você que fez isso? É do vídeo do Pritzker. É do vídeo. Então é do vídeo. Não, então perfeito. Então, ele faz essa viagem, percorre toda a América, e essa é uma das viagens, né? Ele faz uma viagem pela Europa também, eu acho que faz pelo sul, agora pelo sul da Europa, Marrocos, né? Vai para o Irã, vai para o Oriente Médio também. E assim, as imagens que a gente tem aqui, elas são muito bonitas, inclusive. Não sei se é ele que tira as fotos, mas os amigos dele, mas são imagens belíssimas. Essa foto é no Peru, tem outras fotos aqui também no Peru, peguei do vídeo do Pritzker. Então ele mostra por onde ele vai percorrendo, qual é o interesse dele, né? Então você vai ver as imagens, vai ver sempre moradias, comunidades mais afastadas, né? Você não vê muito, você até vê, assim, mas você não vê muito no vídeo do Pritzker mostrando, sei lá, uma cidade importante, né? Ele está preocupado com esses vilarejos, com essa coisa mais interiorana, se a gente pode dizer assim, desses países, né? Mas ele está sempre olhando para essa coisa comunitária mesmo. Então ele dá o foco, pelo menos os vídeos do Pritzker dão muito foco para isso, né? De como ele enxerga essa vida em comunidade, né? Essa vida comum. E o vídeo dá muita ênfase a isso. É interessante notar como ele dá importância a isso e fala assim, a partir disso vou entender minha arquitetura de uma outra maneira. E essa ideia, eu não sei se eu entendi certo, mas pelo que parece, ele começa a entender que assim, diferentes culturas abordam espaços comunitários de maneiras parecidas. E aí ele quer aplicar isso no que ele entende de arquitetura. É isso mesmo? Eu entendi certo? Eu acho que sim. Não querendo de maneira nenhuma sintetizar as falas anteriores do Bruno e do Caio, mas a leitura que eles fizeram, para mim, deixou mais certo algumas questões que eu tinha percebido mesmo, assim, né, no trabalho dele. Eu acho que não só no trabalho dele, como na trajetória do Pritzker, né, essa questão da escassez, né, da busca por uma arquitetura que seja cada vez mais simples, no sentido de que o profissional, o arquiteto, ele é muito mais um pequeno articulador de processos do que propriamente, né, um grande construtor ou uma coisa nesse sentido. Acho que isso tem muito a ver com a agenda que o Bruno falou, e achei interessante a definição que o Bruno trouxe também sobre a arte, né, que de certa forma essa dimensão subjetiva ela vai mudando de acordo com os contextos, né, globais e do que a humanidade entende para onde vai para onde a gente está caminhando, né? E aí é interessante que aí na minha pesquisa eu tentei fazer uma pesquisa assim meio que paralela, assim, de textos acadêmicos que falavam dele, alguma coisa, e realmente foi muito difícil de achar. E na verdade eu achei mesmo, foi um texto dele que ele escreveu lá em 93 e que ele estava falando sobre isso, sobre essa questão, a relação entre os limites entre público e privado, essa relação de família, comunidade. E aí, assim, para mim, tá? Parece que é uma coisa que ele já fala há muito tempo. E quando você olha, né, o texto do Pritzker, praticamente só fala disso também. Parece que, não sei, aí é para jogar a polêmica na mesa, né? Como já foi dito aí nas internets da vida, né, que teriam outros arquitetos ou outros arquitetos japoneses mais relevantes para receber o prêmio nessa ocasião e tudo mais. Por que
o Riken foi escolhido nesse momento, né? Parece que assim ele é um arquiteto, será que de uma agenda única, a discussão dele está sempre nessa tecla sobre a disposição, a comunidade, a família, porque aí nesse texto, aí só voltando ao texto para não me estender muito também, ele trata isso como dispositivo, né? Assim, limites como dispositivo. Então, a todo momento a arquitetura dele ele está tentando tratar dos aspectos das transições, né? E aí, olhando a arquitetura dele, falando dessas subtrações que vocês comentaram, é muito isso também, né? Dá para perceber pelas imagens. Mas eu não sei. Vocês acharam que tem mais coisa? Dá para tirar mais interpretação dessa obra dele, daquilo que a gente viu escrito, do que está escrito sobre ele? Será que são as viagens mesmo que vão dizer a experiência dele de vida que vai assim validar, vamos dizer assim, o prêmio? É uma pergunta aí mais provocativa. Na minha opinião, Rafa, as viagens fazem parte do mito, tá? A construção da história. E aqui eu também vou ser um pouco provocador, que é todo grande escritório de arquitetura no mundo inteiro e que tem obras grandes como a que ele tem, né? Não precisa ser obra de 700 mil metros quadrados, mas obras grandes, existe uma preocupação, talvez maior ou menor escala, mas existe uma preocupação muito grande com os espaços de conexão, interrelação, descompressão, enfim, qualquer que seja o termo em voga hoje. O que me chama a atenção na escolha do júri e do que eu vi da obra dele é uma coisa que para mim não tinha fechado muito, não tinha caído muito a ficha antes do Bruno falar, que são duas coisas. Primeiro é a coisa da agenda. Então, lembrando que o Aravena é um arquiteto de agenda, né? Tiveram na história do Pritzker, e aí, Bruno, você entende da história do Pritzker muito mais do que eu, tiveram poucos arquitetos que receberam o prêmio tendo tão poucas obras concluídas. O Aravena é um deles. A Zaha, quando ganhou a obra, ganhou o Pritzker, acho que ela tinha 3 ou 4 obras finalizadas. E o Glenn Murcutt, o australiano, também tinha poucas obras, e obras também não de uma escala muito grande. Então, entra muito mais a questão do discurso do que qualquer outra coisa. Então, para mim, a questão da agenda tem um papel muito importante. A construção da narrativa da agenda, aí é o mito, né? É toda essa narrativa e tal. Mas eu acho difícil, inclusive, a gente ver a lista dos premiados do Pritzker, quem não tenha um conhecimento mundial tão grande quanto eles têm. Ok, fez isso antes de ser famoso, quando era jovem, etc. Sempre lembrando que Tadao Ando era boxeador e foi trabalhar num navio por acho que 2 anos, enquanto esse navio viajava o mundo. Foi assim que ele conheceu Atenas, foi assim que ele conheceu Roma, e etc, etc. Mas esse conhecimento das culturas e tudo isso faz parte da base de quem quer estar nesse nível, né? O que me chama muito a atenção na obra dele, e aqui eu estou colocando o chapéu do júri do Pritzker, principalmente a agenda, e segundo, o posicionamento por parte do corpo de jurados de que a arquitetura que não é uma arquitetura que chame muito atenção, que cause efeitos e surpresas, que nem o Bruno disse também, eu usei a palavra espetaculoso, é um viés que está sendo bem visto pelo corpo de jurados. Isso quer dizer que vai continuar para sempre? Não. Mas até pegando alguns laureados recentes, Lacaton e Vassal também têm uma linguagem muito mínima. Chipperfield também tem uma linguagem muito mínima. Sabe? Acho que o último ou a última que ganhou foi justamente Ryu Nishizawa e Kazuo Sejima, né, que tem uma arquitetura do evento e de todas essas outras questões, né? Depois disso,
A gente teve uma série de laureados, inclusive eu vou colocar o Francis Querré nessa questão, porque a exceção são os pavilhões, né, os edifícios residenciais e comerciais que ele fez, eles entram nessa linguagem mais comportada e etc., pelo menos na minha opinião, né? Pois é, essa questão dessa tendência a uma arquitetura menos espetaculosa, eu acho que o termo espetaculosa é ótimo, eu também uso com frequência, Caio, porque ele traz ali o espetáculo, mas com um certo componente de exagero, né? Quer dizer, um espetáculo além da conta, né? E eu acho que é uma preocupação. Vamos lá. Claro que a gente tende a buscar esses caminhos, né? Vou recuperar a provocação do Adilson lá no início do programa, né? Será que a gente precisaria buscar esses caminhos? Mas é inevitável, né? A gente está sempre tentando desvendar para que lado que a coisa está caminhando, e esse acho que é o que gera curiosidade e interesse para a gente. Eu diria que há um certo receio de passar uma mensagem equivocada premiando um arquiteto que tenha esse espetáculo como um objetivo final, né? Um wow factor, né? De você conseguir provocar, sobretudo, um sentimento de surpresa. E aí uma surpresa espetaculosa, de falar que coisa incrível, que formas incríveis, que material incrível, né? Muito mais no sentido da percepção superficial e externa do que da experiência interna da arquitetura ou da sua capacidade de articulação, né, de pessoas e coisas do tipo. Então, eu diria, ouso dizer, e aí colocando também o chapéu de jurado, que o cuidado de não passar a mensagem errada num contexto de grandes tensões globais, num contexto de grandes dificuldades, né, que é onde a gente vem na virada do século XX para o século XXI, num cenário, né, de grande instabilidade, né? Então, só para citar, né, começando o século XXI com 11 de setembro, né, seguido de 2008, crise financeira internacional gerada pela bolha imobiliária norte-americana. Uma sequência de episódios que depois vão levando à pandemia, grande instabilidade econômica, inflação crescente no mundo inteiro. Então, eu acho que é inevitável, ao escolher um prêmio nesse porte, um júri pensar assim, qual a mensagem que eu passo? Né, há uma obra espetacular, incrível, né, espetaculosa, que custou milhares, em alguns casos até bilhares de dólares, ou bilhões de dólares, né, melhor dizendo. Qual que é a mensagem que eu estou transmitindo? Então, eu acho que não dá para separar uma coisa da outra, né? A questão, o momento, o prêmio, ele vai refletir um contexto que não é o conjunto da obra, não vai ser o conjunto da obra. Ele vai ser a mensagem naquele intervalo, né? Naquele recorte, naquele zeitgeist específico, qual é a mensagem que aquele prêmio vai transmitir, né? Então, nesse caso, eu acho que a gente reforça essa experiência. E mesmo, para citar o Chipperfield, que eu acho que é um arquiteto que tem uma arquitetura espetacular, né? Eu não vou usar o espetaculosa, mas o espetacular. É um espetáculo comportado, né? É um espetáculo que transmite muito mais uma estrutura, uma calma e uma ordenação do que uma instabilidade, um impacto visual, uma surpresa. Então, concordo plenamente com essa questão que o Caio levantou, e acho que a gente ainda tende a percorrer um caminho longo com prêmios com esse perfil, onde essa preocupação com a agenda, a preocupação com essa instabilidade econômica, essa instabilidade, as tensões globais versus regional, as questões, todas as temáticas que estão envolvendo esse momento contemporâneo, eles vão determinar, sem dúvida, limites para o prêmio. E aí eu não estou fazendo juízo de valor, não estou falando se isso é bom ou ruim, mas definitivamente não vai ser naquela cartilha dos arquitetos que mais estão presentes no imaginário contemporâneo que a gente vai encontrar esse perfil. Esse perfil vai exigir um grau de compreensão e de entendimento que não vai estar na imagem, definitivamente não vai estar na imagem. E daí, Bruno, desculpa te cortar, Dilson, eu sei que você está na vez, mas só para pegar esse gancho do Bruno, eu até me dei ao trabalho de ir pesquisar uma questão de linha histórica, tá? E aqui eu vou ser bem ácido no meu comentário. Pegando alguns dos projetos, mas em especial a questão, o complexo residencial Canal, que tem algumas similaridades muito grandes com a obra do Stephen Hall, no final da década de 90. Então, Stephen Hall
vai saber quem que teve a ideia antes, né? Mas os projetos do Stephen Hall foram lançados antes e foram também finalizados antes. Aqui, como 2 exemplos, Adilson, se você quiser pegar o Simmons Hall, que é a casa dos estudantes do MIT, que tem justamente na fachada a questão das cores e principalmente o espaço comunitário, que no caso do Stephen Hall, nessa obra específica do Simmons Hall, você vai ver no Educational Buildings ali. Educational Buildings vai aparecer o Simmons Hall. Ele é as cavernas que são feitas ali no meio da edificação. Um pouco mais para baixo, Adilson, você vai achar. Esse aí. Então, quem olha de fora é um volume, né, muito rígido, né, essa subtração, mas se você for descendo ou passando para o lado ali, Adilson, tem aquele famoso croquis dele dos cortes, exatamente isso daí, ó, que são esses espaços não só para iluminação natural, mas também para convivência, né. E a mesma coisa acontece com os espaços comunitários do Linked Hybrid, né, que fica na China, e do Sliced Porosity. O Linked Hybrid é residencial e comercial, e o Sliced Porosity, se eu não me engano, é só comercial, onde todo o embasamento é uma área totalmente pública, uma série de elementos e fatores que convidam as pessoas a estar nessa praça elevada e etc. No caso específico do Linked Hybrid, são essas torres que têm esse corredor que conecta todas elas, e esse corredor nada mais é do que a área comum do edifício, né? Exatamente isso daí. Então, enfim, sendo bem provocador aqui, né? Estou dizendo que existe um plágio de forma alguma. Estou dizendo que alguém inventou antes do que outro? Não, porque ninguém inventa nada, né? Todo mundo pega uma ideia de outro e traz para sua realidade. Mas eu estou dizendo sim que eu concordo com o que o Bruno falou, de que este não é o momento de acordo com o corpo de jurados do Espetaculoso. E, na minha opinião, Stephen Hall é espetaculoso. Apesar de ser extremamente genial, na minha opinião, é espetaculoso sim. Agora, só estendendo aí, Kai, olhando os projetos ali, outros projetos, né? Aonde está o senso de comunidade, né? Em algumas dessas arquiteturas. Parece que toda a descrição do prêmio, para mim, ela só se aplica naquele conjunto residencial Panguio, não sei se fala Panguio ou Panguio. Nos outros projetos, isso não é tão evidente assim, pelo menos para mim. Eu fiquei com um pouco dessa... Parece que o discurso não se encaixa com aquilo que está ali posto, né? Claro que tem todo um contexto também distinto de ocupação dessas arquiteturas, né? Numa outra cultura e tal, mas sabe quando não encaixa, né? Parece que é um texto pronto que está lá sendo utilizado na fala desde a década de 90, e agora parece que esse discurso encontrou um lugar para ser catapultado, sabe? E aí essas coisas parecem fazer pouco sentido, pelo menos. Então, Rafa, na minha opinião, assim, é até difícil dizer se eu concordo ou não concordo, até porque como eu, assim como vocês, estou conhecendo a obra do arquiteto agora, é até difícil, assim, não tem tempo suficiente para a gente entrar no detalhe do detalhe e ver se isso de fato acontece ou não acontece. Esses exemplos que eu dei do Stephen Hall, assim, porque eu, assim, a cada X dias eu entro no site de alguns arquitetos e o Stephen Hall é um deles, então eu conheço bastante da obra dele. Acho que eu tenho todos os livros que ele escreveu, aquele com os croquis e tudo isso. Então, quando eu bati o olho em algumas das obras, me remeteu a isso, e daí eu fui ver quem que fez antes. Mas também acho que é bem interessante voltar àquilo que o Bruno falou antes, da realidade local, né? Então, esses exemplos, e foi exatamente por isso que eu peguei esses exemplos, fora o Simmons Hall, que é do MIT em Boston, né? Mas o Linked Hybrid e o Sliced Porosity, que são na Ásia também, que estão focados a uma realidade chinesa, né? Nesse caso em específico. Adilson, agora é você, cara. Cara, falar depois que vocês falaram isso tudo é até difícil. Cara, na verdade, assim, a gente está aqui pensando e falando ao mesmo tempo, né? Tentando tirar conclusões do que o outro vai
vai alimentando a gente. A gente está acabando meio que discutindo assim, qual o papel da própria obra do Hicken nessa meiuca que é o Pritzker, né, que de alguma forma tem que mostrar uma certa política na hora de premiar também. E esse cenário é muito difuso e é muito confuso para nós arquitetos que estamos aqui tentando desvendar. É uma delícia conversar sobre isso, mas ao mesmo tempo você fica se perguntando, e eu acho que até vale aqui um comentário, né, um Gabriel Kogan, que conhece muito a arquitetura japonesa, e ele foi muito crítico negativamente falando, a escolha do Riken Yamamoto. E eu fui refletindo sobre isso, talvez eu tenha sido muito contaminado sobre essa visão também, e eu acho que todo mundo aqui, quando teve contato com isso, eu acho que tá um pouco florescendo essa discussão aqui. Mas eu tenho um parênteses, Adilson, tem uma coisa que me chama muito a atenção positivamente nisso, é que eu acho que ele é o primeiro nome desde muitos anos, e aqui eu vou usar um termo que não é pejorativo, mas ele tem muitas arquiteturas comerciais. E comerciais eu não quero dizer de uso comercial. Por exemplo, quando tem aquele Soho na China, que é uma obra de 700 mil metros quadrados, que são mais de 20 torres e todas elas têm a mesma linguagem, eu considero isso como uma arquitetura comercial. E eu acho que no mundo onde nós estamos em 7 para 8 bilhões de pessoas e nós vamos chegar em até 11, dizem os estudantes, os estudiosos no tema, até 2060, se faz necessário ter uma arquitetura, entre aspas, comercial de muita qualidade. Porque não é fazendo uma galeria de arte ou uma casa ou não sei o quê, né? São obras sensacionais o que esses arquitetos fazem, mas o mundo das massas precisa de uma arquitetura de massa de qualidade. E isso me chamou muito a atenção, de uma forma positiva, sabe? Até fazendo esse paralelo com a questão da habitação em grande escala, né? A gente pode até citar aí o Lacaton e Vassalo, né? Que aí seria um paralelo com a preocupação da qualidade na grande escala habitacional, que é a urgência, uma urgência cada vez maior, né? E aí eu vou traçar um paralelo aqui que eu achei interessante, e na citação do júri eles comentam sobre isso, que é o seguinte, eles comentam rapidamente, mas eu acho que é um tema central para ligar essas duas coisas que a gente está conversando agora, que é a existência do espaço comunitário, o espaço comum compartilhado em comunidade, em grande escala, com habitações de escala quase industrial, entre aspas, aí, né, que é essa escala que nós estamos falando. E aí o comercial, como o Caio bem falou, e aí eu vou citar o comercial fazendo um paralelo, Caio, assim, a arquitetura do dia a dia, né? A arquitetura do cotidiano, não é a arquitetura da exceção, é a arquitetura do cotidiano. Eu preciso resolver problema habitacional em larga escala, né? Como é que eu vou levar qualidade para isso? Mas esse paralelo e onde o cliente dele é uma grande incorporadora ou uma grande construtora e não é a nova ala de um museu, enfim, né? Perfeito, exatamente. Então, é a arquitetura do mundo real, né? Então, o interessante foi um paralelo que me chamou a atenção, é o seguinte, porque no período moderno, o arquiteto se sentiu apto a projetar o espaço comunitário, né? O arquiteto se sentiu capaz de direcionar a convivência comunitária. E, nesse sentido, muito pautado aí pela crítica pós-moderna, ele errou, né? Errou ao levar a uma certa reengenharia social, né? Aí é o termo crítico que foi utilizado na época, né? O arquiteto começou a definir aonde a convivência acontecia. Olha, a convivência acontece no corredor porque eu alargo o corredor e consigo criar na grande escala, ampliando a convivência com o meu vizinho. Todos os moradores chegam nesse ponto e deste ponto é que eles seguem para os seus apartamentos. Então eu vou ampliar a vivência comunitária. Então, há até um cuidado na citação do júri em citar, em direcionar, e eu posso até tentar achar aqui a frase exata, que eu confesso que eu não me lembro, mas dizendo o seguinte, que é um direcionamento para espaços comunitários não planejados para um uso específico, não planejado dentro de uma amarra específica, porque quando o arquiteto moderno tentou fazer isso, ele acabou falhando por se sentir capaz de projetar o hábito
da pessoa, né? E a gente não projeta o hábito. O arquiteto não é capaz de projetar o hábito. Quando ele se sentiu capaz de fazer isso, ele começou a agir de forma determinista. Ou seja, eu determino qual é o hábito para aquele determinado espaço, né? Quando, nesse caso, parece que o júri entende que não há essa intenção. Há, na verdade, espaços que favorecem a vivência comunitária, mas sem um direcionamento rígido, programático. Aqui é o lugar que acontece isso, aqui é o lugar que acontece aquilo, aqui é o lugar... Não é uma fluidez que buscaria estimular essa convivência. E talvez, nesse sentido, a gente tenha até uma dificuldade de enxergar isso em todos esses projetos, como o Rafa bem falou. Talvez seja uma coisa meio abstrata para a gente. E em algumas citações, eu diria que é forçado pelos nossos olhos, né? Mas por exemplo, tem um projeto onde eu tenho mais terraços e no terraço eu vejo meu vizinho, né? Eu vejo o meu vizinho. O vizinho está lá, eu estou aqui, mas eu vejo o meu vizinho. Tudo bem. Em uma sociedade que preserva muito a privacidade, isso já é uma ruptura de barreira, sem dúvida que é, né? Você estimular uma visibilidade. Mas para a gente pode parecer algo muito pouco consistente, né? Quer dizer, estimular a vida comunitária, eu enxergar o terraço do vizinho da frente? Não sei, né? Então, mas repito, estou olhando com olhos de brasileiro, não estou olhando com olhos de japonês, né? E daí, Bruno, tem uma coisa que você falou que eu acho que é legal, e até enfim, como base de discussão, você citou Lacaton e Vassal, mas na minha opinião, Lacaton e Vassal não entra na mesma categoria, porque se eles tivessem montado, na minha opinião, um grid da malha para você colocar em todos os edifícios que tenha, não sei, a malha estrutural de tanto por tanto de altura e aplicar isso à escala, daí eu concordaria contigo, mas na minha opinião o Lacaton e Vassal, apesar de fazer todo o retrofit, o reaproveitamento, etc, mas me pareceu, inclusive quando a gente conversou sobre isso, ser uma coisa meio artesanal, né? E aqui até pegando de novo os exemplos que eu falei do Stephen Hall, nas obras grandes do Stephen Hall também tem essa questão de colocar uma obra de arte, colocar isso, colocar aquilo. E na obra do Yamamoto não tem isso, né? Inclusive aquela imagem que o Adilson estava antes, é um vazio, né? É um vazio de muita qualidade, mas é um vazio, né? A gente não tem esse filtro, esse parâmetro de fato, né? Porque assim, a nossa régua é que toda vez que fala comunidade, a relação de família e comunidade, espaços privados, fechados, me vem à cabeça uma estrutura de uma favela, por exemplo. Ele não chegou até aqui, né? Ele parou lá nos Andes, né? Acho que isso explodiria a cabeça dele mais ainda, né? Mas uma coisa, voltando, acho que foi interessante vocês testado, Bruno, nessa questão do determinismo, né? A gente teve conversas recentes aí, no caso lá, até com o próprio Arquitetos Associados, né? E o Robin fala muito sobre essa questão do hiperdesenho, ele usa esse termo como hiperdesenho, né? O hiperdesenho já é algo, assim, dentro da nossa contemporaneidade, acho que independente de localidades, né? É algo que já passou, né? Acho que a figura do projetista, do arquiteto, ele já se dissolveu, essa autoridade já foi dissolvida pela necessidade de ele ser uma figura muito mais articuladora do que determinista, né? Então, só que a gente não vê essas coisas acontecendo, porque as fotos também não mostram vida, né? Onde estão essas pessoas e tal, não sei se é um problema da divulgação, sabe? Aí a gente entra em outros aspectos do registro dessa arquitetura, né? Do que para a gente poder fazer essa análise de fato. Exatamente, desculpe te interromper, mas esse caráter, às vezes até meio esquemático da arquitetura japonesa, eu não sei, e aí você lançou uma discussão muito interessante, que até que ponto a fotografia, que é o que chega para a gente, o vídeo, que é o que chega para a gente, ele retrata o dia a dia dessas arquiteturas, né? Mas eu vou citar até o Sana, né? E o Caio citou, de uma arquitetura que tem uma ambição, às vezes, um pouco mais iconográfica, né? E realmente tem, e o Sana, interessante que a Kazuo Sejima se junta com o Ryo Nishizawa para fazer projetos de uma maior ambição, entre aspas, né? Eles têm atuação separada, mas aí começaram a se juntar para poder entrar em concurso, entrar em projetos que tinham uma ambição maior. E aí é natural que haja uma preocupação com esse impacto visual. Se eu estou falando em concurso,
né? Quando a gente fala em concurso, o Caio é especialista, vou ousar falar um pouquinho aqui, mas o especialista está ali, né? A gente está falando de um universo de análise muito mais rápido e muito menos profundo do que um prêmio dessa escala. Um prêmio dessa escala ele se dedica a aprofundar no detalhe um entendimento de uma arquitetura. Ele tem que fazer. Pelo menos a gente espera que seja assim, né? Pelo menos a gente espera que seja assim. Né? Mas enquanto um concurso é uma análise muito mais rápida e muito mais superficial. Se você não tiver lá uma narrativa de impacto, né, e uma imagem que transmita interesse em poucos segundos, né, a chance da cartelinha só passar para o próximo é gigantesca. Né? Então, no caso do Sana, a gente vê, às vezes, uma narrativa muito bem construída e um impacto em algum aspecto visual que chama mais atenção. Mas eu ainda cito a questão do caráter esquemático. A sensação que eu tenho da arquitetura japonesa, e em muito da obra japonesa, é um pouco desse caráter de montagem que eu citei no começo da arquitetura tradicional. Que assim, como é que é o esquema do Sana? É um pilarzinho muito esbelto, que parece que se você encostar com muita força, ele vai ceder. Né? Um piso o mais básico e limpo possível em concreto, né? A cobertura muito esbelta, e aí vidro fechando aquilo. Então, parece, e aí eu uso o termo esquemático, fazendo um paralelo com o Lego, por exemplo, né? Onde a gente tem um esquema que você junta aquela peça com aquela peça com aquela peça, e aí surge o resultado final. Me parece uma coisa muito esquemática. Então, isso na arquitetura japonesa é muito constante nas imagens que a gente recebe. E, às vezes, a ausência de pessoas ou a ausência de uma certa bagunça da vida cotidiana reforçam esse aspecto. A biblioteca de Tianjin, se não me engano, não sei se eu estou pronunciando corretamente, Tianjin. A biblioteca de Tianjin ela tem umas imagens muito interessantes. Vê se está ali. Essa aí, por exemplo, é uma delas. Olha como é que a gente tem uma imagem quase de uma maquete, né? Quase assim, eu tenho um piso único sobre o qual eu coloquei uns volumes prismáticos muito bem definidos, né? O programa acontece dentro, esse é um exemplo daquilo que eu citei, trazido até por algumas análises, aonde ele extrapola o programa, né? O programa está dentro desses volumes. Então, os volumes eles estão abrigando os elementos do programa. E esse espaço que a gente está vendo entre, que seria o semipúblico, ele tem um caráter quase que residual. Assim. Eu encaixei algo aqui, encaixei aqui, sobrou esse meio. E aí não é pejorativo, não. Mas é o espaço entre os volumes definidos. E ele fica indefinido. Ele tem um caráter indefinido. Assim, aonde ele termina, aonde ele começa, ele faz parte de o que eu estou dentro, eu estou fora. E é nesse sentido, há uma dinâmica espacial interessante. Ele fala dessa coisa do espaço múltiplo, né? Que ele pode Exato. ser muita coisa ou pode ser nada. Dependendo de como você articula circulações, estadas. Nesse sentido, eu vejo como positivo no caso desse museu, porque ele utiliza ali, por exemplo, os espaços onde você senta, a circulação favorece isso também. Então, olha só, repara como é que esse espaço ele é meio, como direi, ele é meio etéreo, assim, né? Ele é um espaço meio etéreo. Aonde ele termina, aonde ele começa, quais são os seus limites, o que está em primeiro plano, o que está em segundo plano, né? Há um caráter meio etéreo de delimitações que está ligado a essa ideia desse espaço múltiplo. Então, eu enxergo o valor nisso, né? Enxergo aonde a questão do semipúblico ganha força. Eu não estou ainda dentro do programa, mas eu estou dentro do edifício. Eu não estou dentro de um uso específico, mas eu estou vivenciando a experiência compartilhada com o outro, né? Eu enxergo nisso, né? Eu acho que é por aí que está o que o Júri enxergou, entendeu? Tá uma coisa assim, eu estou protegido, mas não sei para onde é que eu vou aqui. É um pouco isso, né? Eu estou protegido, mas para onde eu vou, não sei. Exato. Isso que essa imagem me passa. E assim, a gente está falando, parece que é uma coisa pejorativa, mas é uma pergunta que a gente está se fazendo também. Ao mesmo tempo que a gente está olhando aqui, é uma coisa que a gente... Vamos tentar botar o chapéu do Pritzker, como vocês falaram aí, e tentar entender. Né? Mas, enfim, eu queria também, eu acho que vai ajudar também a consolidar algumas coisas,
a mostrar o trabalho que o Home for All, que é aquela instituição criada para ajudar na reconstrução de casas depois do tsunami, eu acho que reflete um pouco esse caráter também que a gente está vendo nas arquiteturas do Yamamoto, que é essa aqui. O Home for All é uma instituição criada justamente, como eu falei aqui, para ajudar nas vítimas Aí não foi só o tsunami, foi o tsunami e o furacão, não é isso? E aí a gente consegue perceber isso nessas arquiteturas que a gente vê das casas aqui. Não são só casas, né? Mas são, por exemplo, essa aqui é uma cobertura, aí a gente viu ali uma espécie de centro comunitário, trabalhando principalmente com madeira. E ele também traz alguns estudantes para ajudar a fazer. Tem uma foto dele, inclusive, indicando como é que os estudantes podem encaixar as estruturas ali. Parecem umas tendas, assim, né? Se a gente for ver, mas é uma instituição onde eu vi alguns vídeos, né, para estudar isso também. Então, o Yamamoto está falando, tá acho que é o Toyo Ito? Quem que tá? É o outro treinador do Pritzker. Toyo Ito e a Kazuhi Sejima também. É uma iniciativa dos três, né? Isso. Então, além de ser algo que vai, na prática, funcionar como uma empresa de construção, né? Funciona também como uma empresa, né, didática, de alguma maneira, né? Então, tá ali, de alguma forma, para passar a palavra ali, né? E tem muito isso que vocês falaram, né? Estrutura em madeira, algo mais esquemático no sentido de montagem, mas em japonês é tudo muito maravilhoso de bonito, sim. Não sei o que vocês acham, mas eu acho muito bonito. Inclusive, eu acho que as casas do Home for All, talvez eu cometa uma heresia aqui, mas eu acho que são mais interessantes muitas vezes que alguns projetos do Yamamoto. Mas, gente, os dois são assim, eu tô falando aqui de caga-regra mesmo, tá? Mas, enfim, é isso. Mas eu acho que aí está um ponto, porque tem uma dimensão muito pedagógica nesses projetos, e acho que essa dimensão pedagógica traz um pouco da experimentação. E assim, e aí soma-se, né, ao perfeccionismo deles, né, que foi conquistado à base de muita repetição, né? Isso a própria arte marcial ensina, né? Repetição, repetição, repetição. Então, experimentar, assim, vamos dizer, um componente experimental, mas ao mesmo tempo muito preciso, né? Então, acho que traz essa feição, assim, na arquitetura. Pelo menos é o que eu tenho de leitura, assim, desses experimentos. Me veio até a cabeça aqui, quando a gente fala nessa lógica, né, oriental, aliás, deixa eu só falar uma questão antes que o Adilson comentou aí do Home for All. Isso tem muito a ver também com o Shigeru Ban, né? Apesar do Shigeru Ban não fazer parte da iniciativa, sim, no ano que o Shigeru Ban ganha o Pritzker, o próprio Pritzker destaca muito a iniciativa do Shigeru Ban na criação de soluções temporárias para abrigo, que é usando papelão, que é usando a lona reciclável, e tem muito a ver quando a gente olha os projetos que o Adilson está passando ali, a gente vê muito desse uso das madeiras trabalhadas de uma maneira de montagem e tal, que é muito a arquitetura do Shigeru Ban, muito. Né? E é interessante, assim, o Toyo Ito ganhou o prêmio em 2013, o Shigeru Ban ganhou em 2014, então, assim, 2 anos seguidos com prêmios para japoneses, né? E aí, puxando aquilo que eu comentei lá no início, o Japão ganhando cada vez mais visibilidade nesses prêmios recentes, e nesses casos todos, é muito citado essa proatividade desses arquitetos japoneses em iniciativas de maior desafio social, né? Seja em função de tsunamis, furacão, urgências globais, né, que demandaram essa iniciativa, por exemplo, do Shigeru Ban foi usada em diversos lugares, aí, até por iniciativa da ONU, né? Então, é interessante isso, porque isso eu acho que está muito presente aí nesses prêmios. O Toyo Ito está dentro desse engajamento, Kazuhi Sejima está dentro desse engajamento, o Shigeru Ban dentro desse engajamento. Então, acho que é algo que é uma constante aí também nesses prêmios recentes dos japoneses. E é uma matéria do The Guardian que eu estava vendo também e tal, que tem, eu não sei se isso está nas transcrições e tal, ou isso está em algum vídeo, que eu não vi todos,
que ele fala assim, eu não sou muito bom de design, né? Eu estou bem ciente disso, mas eu presto muita atenção no que está ao meu redor, naquilo que me rodeia, quase que um empirismo, assim, como um mote, né? Se a gente for... Mas essa fala que o Rafa citou, ele fala exatamente isso, né? Que ele sempre se achou ruim em design. A principal habilidade dele não era o design. A principal habilidade dele era a capacidade de observar e entender. Né? E aí, como articulador, né? Aquilo que o Rafa comentou mais cedo, o papel do arquiteto muito mais como um articulador, né? Como aquele que tem a capacidade de leitura, tem a metodologia para transformar aquela leitura em resposta, né? E consegue trazer a resposta fisicamente na forma de arquitetura. Mas uma resposta que é de observação, não é uma resposta autoral, né? Eu estou trazendo o novo para cá, eu estou trazendo a resposta, eu estou trazendo a solução, né? Muito mais no sentido de eu fui capaz de observar e de articular isso, e está aqui a minha metodologia aplicada de observação, né? Tá aqui os meus dispositivos espaciais aqui, né? Para que a vida em comunidade construa essa arquitetura, né? Que é totalmente fora dessa coisa do traço, do traço que resolve, né? O traço que chega com a... O traço genial arbitrário. Eu acho que essa é uma das grandes discussões assim, paradigmáticas da produção arquitetura da contemporaneidade, né? Soma-se isso à inteligência artificial. Não, é muito ligado ao que o Caio cita sempre, que eu citando o Caio, inclusive, que é a questão do mito, né? Porque isso está muito ligado, né? Durante um determinado momento, essa mística da criação, ela era muito conveniente ao arquiteto, né? A capacidade de responder do nada, a capacidade de trazer do traço genial que resolve, né? Isso ficou muito conveniente no mito durante muito tempo. E mesmo onde havia um certo discurso de simplicidade, citando aí a citação do Adilson antes, né? Estava muito claro por trás que o negócio na hora do desenho era que você resolvia, né? E aí o desenho aparecia, né? E cada vez mais há um receio em relação a isso, porque a gente entende a complexidade, né? Cada vez mais e mais, o mais é mais, como diria o Rem Koolhaas, né? Então, se mais e mais, o mais é complexo demais para a gente achar que a gente tem a capacidade de resolver num traço, né? Então, a combinação de dados, né, tá assumindo protagonismo. Você citou a inteligência artificial aí, Rafa. A combinação de dados está assumindo como protagonismo no processo projetual, né? O MVRDV está aí a cada minuto trazendo mais complexidade a ser resolvida em inteligência artificial, tanto em termos de análise de dados, quanto hoje chegando até a resposta estética do projeto. Sim. Né? Então, olha, você falou MVRDV, eu estou lembrando que 20 anos atrás eu fui numa palestra deles, lá no Congresso do Rio. Eu tô tentando lembrar qual congresso que foi. E eles estavam apresentando aquele projeto da Data City. Então, assim, eles apresentaram assim, que não fazia sentido nenhum. 20 anos depois eu fui entender o que eles estavam tentando fazer. A tal da Data Architecture, né? Aí na época começaram a falar de Data Architecture, né? Pô, o que é isso? É transformar gráfico em arquitetura? Pô, será que eu pego o gráfico e tombo ele assim no chão e nasço com a planta, né? Exatamente. Mas agora com a inteligência artificial, eu acho que cabe, não estamos fugindo do tema, mas eu acho que agora com a inteligência artificial, essa combinação de dados, ela está fazendo muito mais sentido, né? Porque agora você tem capacidade de processamento, né? E os críticos já estão vindo dizendo o seguinte, poxa, mas e aonde está, para onde isso vai nos levar, né? É só análise de dados, então, né? E aí é aquele ciclo, né? Do traço para análise de dados em excesso, que depois eventualmente vai puxar o traço de novo, né? E assim vai, mas aí a gente já começa a ir para a futurologia. E só uma correção, era Data Town, não era Data City, não. Data Town. Para minha dica. 1999. Eu queria só destacar uma coisa que também é significativa. O Riken Yamamoto tem alguns registros do seu trabalho, com alguns livros lançados. Esse eu acho que é o mais comentado, onde tem essa foto dele sorrindo. E tem uma coisa também de um despojamento que ele quis mostrar nas obras. Isso ficou nítido no discurso, uma parte do discurso que falam sobre ele, né? Que a foto desse livro ficou marcante de alguma maneira, né? Que
Não sei se o Riken Yamamoto era um cara mais sisudo, enfim. Mas tá ele descalço, sorrindo, e isso ganha destaque de alguma maneira. Uma última coisa que a gente falou bastante, a gente não chegou a falar muito especificamente das obras, mas a gente passou por muita coisa aqui. Eu só queria, então, fechar aqui nosso papo para falar o que vocês acham, depois de toda essa conversa que a gente teve aqui, qual o legado que esse prêmio, assim, reconhecendo a obra do Yamamoto como algo relevante para o mundo da arquitetura, você acha que isso pode trazer de legado para outros arquitetos, a produção de outros arquitetos, e aí, eventualmente, o que o Pritzker vai tentar fazer para o ano que vem, que é algo que está cada vez mais difícil de encontrar aí um denominador. Primeiro de tudo, eu acho que nós estamos num pêndulo, e eu acho que nós estamos chegando bem perto do pêndulo começar a virar, a voltar para o meio. Então, acho que a gente estava num momento central. Eu estou falando do prêmio, tá? E, claro, né, o tema do cast é sobre o prêmio. E onde a gente estava falando através da premiação, laurear os arquitetos, da arquitetura de altíssimo nível e etc., e o pêndulo começou a vir, e eu acho que está chegando perto do ponto central. É o último? Com certeza não é. Então, dito isso, já vou dizer que eu tenho certeza que o laureado do Pritzker de 2025, eu não vou fazer ideia de quem seja, porque a gente sempre tinha aquela coisa de dizer quem que a gente acha que era. Eu já desisti de tentar chutar quem que é, porque acho muito pouco provável que seja, enfim, um dos grandes nomes aí. Apesar de que existe um arquiteto que eu gosto bastante, que inclusive quando a gente falou sobre o Querré, tinha algumas referências na obra desse arquiteto, na obra do Querré, que é o Giancarlo Mazzanti. Eu sempre falo muito sobre ele, né? Que ele utiliza a modularização também, a repetição de módulos pré-fabricados ou não, para obras bem interessantes, e acho que os mais icônicos são os projetos das escolas, pré-escola, etc. Me preocupa, até certo ponto, aquilo que o Bruno falou da arte, bem no começo, porque até certo ponto isso não é a tríade vitruviana. Quer dizer que a gente tem que estar preso a um conceito de 2000 e tantos anos atrás? Não. Mas, querendo ou não querendo, a tríade vitruviana é uma forma universal de você reconhecer o que é uma boa arquitetura e o que não é uma boa arquitetura. E daí, indo para o lado oposto, o que eu gostei muito e que talvez eu acho que seja o legado dele ou não, eu sempre falava isso para os meus alunos, a história lembra das pessoas que fazem e não das pessoas que falam que fazem, né? A gente não sabe o nome. Ninguém sabe o nome de alguém que falou assim, eu vou pisar na Lua e não pisou. A gente sabe o nome da primeira pessoa que foi lá e pisou na Lua, né? Da mesma forma como o Riken Yamamoto, na minha opinião, de novo, como um cara que está conhecendo a obra dele agora, me chama muito a atenção o fato dele ter feito, como essa imagem aí, obras com um caráter estético muito grande, mas também uma preocupação com as grandes massas, e que eu acho que isso é um tema, eu diria que essa, na minha opinião, deveria ser a grande agenda do mundo, né? Dar qualidade de vida e qualidade de teto para a maior quantidade de pessoas no mundo o possível, ao invés de outras agendas que nós temos no campo da arquitetura hoje. Então é isso. E aí, Bruno, o que você tem a dizer? Pois é, esse exercício agora de tentar acertar o que vem, né? Deixei o Caio primeiro, porque de repente eu só falo que eu concordo. Né? Aí vai ficar bom. Mas eu vou fazer justamente isso. Não, eu vou concordar realmente. Eu também acho que a gente está migrando para uma transição. Acho que a gente está caminhando, a gente já passou do meio para caminhar para uma transição. Né? Eu concordo que o pêndulo já está do centro para lá e agora ele tende a deslocar um pouco mais para o centro novamente. E deslocar para o centro, eu entendo que encontrar essa arquitetura que tenha esses valores, porque se a gente pensar em termos de valores comunitários, a gente pode citar inúmeras arquiteturas que combinam esse valor com outros aspectos talvez mais evidentes, né, de uma premiação desse tipo.
né? Então, não estou dizendo que ali não haja evidências dessa premiação, né, que justificassem essa premiação, mas a gente pode citar essas características que a gente está tratando aqui na obra do Riken Yamamoto, a gente pode citar em outros arquitetos que têm uma visibilidade maior, né? Mas que talvez combinem isso com alguma coisa um pouco mais espetaculosa, igual a gente comentou, né? O próprio Stephen Hall, bem citado pelo Caio, né? Nosso voto constante, né, Caio, para um possível próximo futuro Pritzker, né? Mas definitivamente também concordo que não vai ser o próximo. A gente vai encontrar muitas dessas intenções de compartilhamento, de vivência comunitária e de coisas do tipo, mas não é o tema do discurso batido na tecla há tantos anos, igual a gente está vendo que é no caso do Yamamoto, como o Rafael bem citou, já tratando disso há muito tempo. Mas, bom, também acho que a gente não vai ter alguém conhecido no ano que vem. Espero eu poder estar aqui novamente com vocês, compartilhando aqui quem vai ser a novidade e descobrindo alguém novo, muito provavelmente. Mas eu também acho que talvez a gente mude um pouquinho a região, né? Eu não estranharia ver um Pritzker latino-americano, né? Você citou o Mazzanti, quem sabe, né? Também não acho que é o nome para o ano que vem, mas eu acho que os latino-americanos estão ganhando mais e mais visibilidade com algumas temáticas que poderiam encaixar com as questões contemporâneas aí que a gente está tratando novamente. Tivemos o Aravena lá, é possível que agora a gente vá ter algum nome aí latino-americano nesse cenário. Também não vou citar um nome específico, não, mas acho que a gente pode ter alguma coisa mais nesse sentido. Deixa eu lançar uma provocação para vocês. Quem sabe ano que vem seja ou um arquiteto ucraniano ou um arquiteto russo que tenha uma preocupação muito grande com a questão de reconstrução, ou talvez não agora, mas no futuro não tão longe, né? Essa questão da agenda. Ou no conflito Israel-Palestina, alguma coisa assim. Bem observado, bem observado. Eu não estranharia algo nessa linha. E aí, Rafa, o que você acha desse legado e você aponta aí que o Pritzker está pensando? O que a galera do Pritzker está pensando para você? Eu não sei o que eles estão pensando, mas eu acho que o que está faltando eles pensar, porque assim, eu acho que o Caio falou uma coisa. Espero que o André não esteja escutando aqui, viu, André? Mas essa coisa que o Caio falou sobre resolver os problemas da sociedade e tal, esse pêndulo tem que chegar aqui na América Latina. Assim, Chile é uma América Latina um pouco diferente da nossa América Latina das habitações irregulares. América Latina raiz, é isso? Raiz das construções em áreas de risco, dos grandes aglomerados habitacionais espraiados em complexos ou em favelas ou em áreas alagadiças, né? Então eu acho que a gente precisa encontrar aí uma referência, e a gente vai ver, Venezuela tem muitos, Colômbia também, que possa dar um pouco de visibilidade. Bem, essa agenda, beleza, essa agenda está validada lá por experiências no Japão, na Europa e tal, mas e agora? Como é que a gente resolve o problema mesmo da concentração de renda, as pessoas vivendo sem água, sem esgoto e tal? Eu acho que isso precisa entrar na agenda. Para nós seria um favor que o prêmio estaria fazendo para que a gente mudasse algumas práticas que são recorrentes das políticas públicas, dos arranjos institucionais que travam esse desenvolvimento nosso, sabe? Então, assim, eu gostaria muito que chegasse aqui, que a gente pudesse problematizasse isso numa escala global e, quem sabe, né, pudesse chegar mais recursos e tal, né? Como espécie como de caridade. Como se o nosso discurso local tivesse uma visibilidade global, é isso? Mais ou menos Não, isso? é que os nossos problemas, que são aqui terríveis, né, pudessem... Sim, né, o mundo, né, pudesse sensibilizar mais com essas questões. Né? Já que a agenda vai assumir o protagonismo, que seja uma agenda, então, né, que consiga abordar temas tão complexos, tão desafiadores como os nossos, Sim. né? E, assim, pensando em nomes, eu sempre olho, assim, apesar de não ser brasileiro, ele tem muitos projetos aqui, que é o Hector Viglieca. Então, ele tem uma produção, assim, projetos habitacionais em áreas, assim, são bem interessantes.
Alessandro Hayek, né, do Lab para Fábio na Venezuela também. Tem uma galera fazendo muita coisa, assim, sabe? Que precisa desse impulso. A única, quer dizer, nessa conversa toda, me surpreendeu ser o nono japonês, né? Eu acho que assim, a nossa veneração pela arquitetura japonesa, ela é importante, é espetacular o que eles fazem, a gente não faz igual, e eu acho que isso tem que ser louvado. A gente pode até discutir, né, já que o Pritzker a gente está conversando muito de agenda aqui, questionar que outras coisas não estão sendo discutidas nessa nossa, no que a gente falou aqui, né, as agendas das guerras, os problemas que a gente tem aqui, né, questões políticas públicas, né, pessoas muito pobres, né, essa cisão social que a gente tem, né, de diferença de muitos ricos para muitos pobres. Então, acho que essa é uma problemática importante também. Mas uma coisa que eu tenho, talvez eu aposte, em um arquiteto ou grupo de arquitetos que tem uma produção bastante extensa. O que eu percebi no Yamamoto é que ele realmente tem uma produção extensa, que a gente não teve tanto contato aqui, mas eu acho que isso pode ser uma vertente que o Pritzker vai olhar. Por exemplo, o Aravena, eu acho que não tinha uma produção tão extensa assim, né? Outros arquitetos também. O próprio Francis Querré, se a gente pensar o Francis Querré também, definitivamente não tem uma produção tão extensa assim, quando ganha o prêmio, né? E nem é para uma questão de legado, mas uma questão da produção que vai tentar resolver questões importantes do nosso mundo contemporâneo. Eu acho que vai ser um arquiteto que tem essa biblioteca de projetos aí importantes. E eu acho que pode ser que seja a gente sempre apostava, né, que poderia ganhar um sul-americano, ou ali da América Central, né, mexicano. Eu acho que eu tendo a pensar nisso também. Só que quando o Caio falou a respeito, né, de algum arquiteto que está envolvido em questões da política global, pode acontecer isso também. É muito incerto, é muito divertido também fazer essas insinuações, mas a gente às vezes vê meio perdido, né? No sentido de que então vamos ver se aqui está contemplando no nosso joguinho de War lá, se estão todas as fichas equilibradas. Eu também não. É muito difícil, assim, né? A gente tentar traçar uma trajetória hoje, né? A gente vê que algumas coisas se repetem, mas eu acho que com a questão do Yamamoto, a gente achava que estava numa tendência, a gente viu que não é bem aquela, mas assim, sei lá, eu acho divertida essa história de conversar a respeito do que pode ser. E a gente fica doido para chamar o André aqui, a gente pode chamar ele para falar aqui a respeito, mas fica a nossa contribuição aqui, mesmo que seja de especulação, né? Completa especulação, mas é divertido também para a gente, para saber o que vai acontecer aí no ano que vem. Depois, então, disso tudo, a gente vai então encerrar o episódio, passamos de 1h30 aqui, ficamos aqui na elucubração, não esperava que a gente fosse por questões são filosóficas assim, mas foi bastante divertido. Bom, então, antes da gente ir embora mesmo, a gente vai para a rodada de dicas. Vou chamar aqui o Bruno para dar sua dica de hoje. Bruno, tá com essa dica aí? Eu peguei aqui novamente, e toda vez que a gente fala dessa experiência muito sensorial da arquitetura, né? Eu citei ali a questão da experiência mais visceral do templo lá para o Riken Yamamoto, e estava em cima da minha cabeceira. Eu te confesso que foi o primeiro livro que eu peguei, mas eu não tenho certeza se a gente já citou, mas provavelmente alguém já citou aqui, é o Atmosferas do Peter Zumthor. Não sei se é um livro tão recorrente aí para todo mundo, mas quando a gente fala de experiência sensorial, experiência fenomenológica, e aí citando também Pritzker, e esse livro do Zumthor é fantástico, é um livro pequenininho, mas muito profundo em análise e discussão. Acredito que alguém já deve ter citado ele em algum momento, né? Se não, fica aí o registro. Acho que é uma experiência muito bacana para uma leitura aí. Muito bom. Caio, tá com a sua dica aí? Em pesquisando essa provocação que eu falei quando eu vi as obras, né, do Riken Yamamoto, e eu tive a impressão que tinha
essa possível similaridade com algumas obras do Stephen Hall, eu acessei um site que eu acessava há muito tempo atrás e fiquei até feliz de saber que ele ainda existe, que se chama Someone Has Built It Before. Não sei se vocês já conhecem. E tem uma série de cartoons. O cara desenha a caricatura de um prédio e daí ele vai puxando setas, assim, ó. Não sei quem fez uma coisa parecida tantos anos depois, não sei quem fez tanta coisa parecida, não sei tantos anos depois. E ele pega, inclusive, algumas coisas do Stephen Hall que voltam lá para Louis Kahn, década de 60, etc. Ou seja, eu pensando que o Riken Yamamoto tinha alguma coisa parecida com a linguagem do Stephen Hall, na verdade, talvez os dois beberam na água de Louis Kahn lá atrás, né? Então, é bem interessante isso. Se eu não me engano, hoje ele está num perfil do Facebook, mas era um site antigamente. É muito interessante. Rafa, sua dica de hoje? Bem, minha dica de hoje vai ser, então, o que eu estava falando, né, um pouquinho sobre a minha expectativa. Eu citei o trabalho do Alejandro Hayek, mas fica a dica aqui desse grupo que ele tem, que é um grupo de pesquisa, projetos, que é o Lab Profab. Lab Profab, eles têm uma série de ações que vão de gestão urbana, projetos de arquitetura. Eles chamam isso de a maquineria pública. Não sei se tem um dos projetos deles tem esse nome, né? Eles são uma espécie de coletivo que trabalham também com capacitação. As agendas estão assim com infraestruturas abandonadas, áreas irregulares, projetos em áreas de risco, né? Aí projetos de infraestrutura, de equipamentos urbanos. Então, é muito legal o trabalho deles. Então, é um grupo que está no meu radar, assim, que eu sempre acompanho os projetos e tal. Tem um projeto super interessante deles, acho que tem até publicado no Arcdaily, que é o navio multiprograma, né? Que ele parece assim, uma cápsula que, na verdade, ele é uma pequena quadra de basquete numa comunidade, assim, de assentamentos em morros e tal. Um projeto super interessante, assim, uma escala bem bacana. Então, eles têm várias ações e eu gostaria que o Pritzker estivesse caminhando para identificar trabalhos dessa natureza, assim, porque tem muita coisa para ser feita aqui, né, no chamado Sul Global. Fica aí, Lab Profab. Muito bom. Pô, minha dica, eu vou dar 2 dicas aqui. A gente recebeu do pessoal da Arquitetos Associados o livro que eles lançaram, se não me engano, em 2017. Mas o livro é mó barato, porque metade dele você vê ele na vertical e a outra metade na horizontal. Então, eu nunca tinha visto uma publicação assim. Então, fica a dica aí, primeiro do livro do Arquitetos Associados, tem lá na Amazon, é fácil de comprar. A outra dica é que eu vi esse filme outro dia, que é um filme que concorreu ao Oscar, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original, que é o American Fiction, ficção americana. Ele é um filme que é muito legal, assim, é uma comédia, ele vai fazer uma crítica também do mercado literário americano e que vai, de alguma maneira, tratar isso com uma certa leveza, e aí e aí o final é bem bacana. Então, tá na Amazon Prime o filme, ficção americana ou American Fiction, recomendadíssimo. Pessoal, muito obrigado por essas discussões aqui, acho que foi o recorde aqui das gravações, a gente ficou bastante tempo aqui discutindo, acho que foi uma discussão muito frutífera, espero que vocês tenham gostado e agradecer aqui a quem participou. Primeiro agradecer ao Bruno. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui, sempre nos nossos episódios de Pritzker. Perfeito, para mim é um prazer enorme, eu saio daqui com mais perguntas do que respostas, sempre, né? Eu venho com uma opção de pergunta, o nosso papo é ótimo, responde várias e a gente sai com o dever de casa de levar mais um tanto, né? E é sempre muito estimulante, porque o caminhar e tentar encontrar essas respostas é a provocação que a gente fica com ela agora 365 dias trabalhando para daqui a pouquinho a gente voltar e responder, e buscar responder mais alguma coisa aqui. Prazerão enorme, uma honra sempre dividir o programa aqui com vocês. Agradecer também ao Caio, que ajuda a gente também a fazer esse episódio. Muito obrigado, Caio, pela sua presença aqui. Foi muito bom estar com vocês e um abraço, até a próxima. Prazer, Bruno, compartilhar espaço com você e Adilson e Rafa, tamo junto, né, galera? Sempre que quiserem, estou à disposição. E Rafa, terminamos hoje com essas discussões aqui que, se a gente deixar, fica 3 horas aqui, né? Isso aí. Obrigado, Caio, Bruno, pela presença e paciência. Aguardamos vocês aqui outras vezes, outras oportunidades. Muito bom. Então a gente fica por aqui, a gente volta daqui a 15 dias
com mais um episódio para vocês e até mais.